Venom é um personagem dos quadrinhos do Homem-Aranha, que começou como vilão e 30 anos mais tarde, se tornou um herói. O simbionte, entretanto, pode ser traiçoeiro. Ele é um dos vilões mais adorados do Aranha, e é famoso pelo uniforme preto, e por ficar invisível ao sentido aranha de Peter Parker. Venom é o produto de muitos criadores nos quadrinhos ao longo de muitos anos, cada um contribuindo com seus próprios elementos para o personagem, tornando sua evolução na Marvel uma das mais dinâmicas e únicas. De supervilão a herói cósmico, a história de Venom continua gerando novas dimensões para os fãs. Dito isso, reunimos fatos e curiosidades sobre o Venom, o último vai te surpreender. Então, já deixa aquele like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e bora pro vídeo. 1. Poderes e habilidades. Os simbiontes são capazes de capacitar as habilidades naturais do hospedeiro, para que excedam seus limites normais. Essas habilidades incluem força sobre-humana, maior velocidade e agilidade, maior durabilidade, resistência a danos, capacidade de cura, e memória genética, recordando informações dos anfitriões anteriores. O simbionte pode expandir para qualquer tamanho, mas dentro dos limites físicos do hospedeiro. Simbiontes também reagem aos pensamentos e vontades do hospedeiro, tendo a capacidade de mudar de forma, imitando as roupas e até mesmo mudar sua aparência. A adaptação dos poderes do simbionte faz com que eles sejam herdados por seus descendentes, como a capacidade de escalar as paredes, por exemplo. 2. Fraquezas. O simbionte Venom, como quase todos os simbiontes, é altamente vulnerável à sonoridade e calor intenso. Venom já foi capaz de resistir ao fogo e ataques baseados em calor, mas armamentos sônicos sempre têm se mostrado muito eficazes, já que som extremo pode causar a grande dor ao simbionte. 3. Origem. Venom é de uma raça de simbionte chamada Clintar. Eles são formados por um material líquido, viscoso e orgânico. Devido à sua natureza, os Clintar dependem de outros seres para ajudá-los a sobreviver. Em troca da relação, o simbionte oferece grandes poderes para o hospedeiro. Os Clintar costumam ser uma raça pacífica, cujo objetivo é apenas sobreviver e formar uma grande sociedade utópica. No entanto, eles precisam ter uma relação gigantesca com seu hospedeiro, além de escolher alguém íntegro e com grande valor moral, caso contrário acaba se corrompendo. Quando isso acontece, os simbiontes não gostam da ideia de se separar, e eventualmente, começam a consumir totalmente a mente e o corpo de seus hospedeiros. 4. O uniforme negro. Tudo começa durante a saga Guerras Secretas, quando o Homem-Aranha encontra um traje negro orgânico, que se molda de acordo com sua mente, podendo se transformar em qualquer tipo de roupa. Claro, Peter Parker considera isso extremamente cômodo, e quando retorna para a Terra continua com um novo visual. Porém, ele logo descobre, com a ajuda do Quarteto Fantástico, que seu aparentemente inofensivo traje negro é na realidade um simbionte alienígena senciente, que está usando seu corpo como hospedeiro, e não tem a menor intenção de largá-lo. É quando Peter descobre que o simbionte tem uma grande fraqueza ao som, e assim o Homem-Aranha consegue se livrar do alienígena usando os sinos de uma igreja. Mas seu pesadelo estava longe de terminar. 5. Ed Brock. Brock era um jornalista do Globo Diário, que estava recebendo supostas informações do Devorador de Pecados, um serial killer que estava aterrorizando Nova York. Brock então publicou a história do criminoso no Globo Diário conforme ele pedia, conseguindo um furo para o jornal, e em seguida divulgou a identidade do Devorador de Pecados, em uma matéria que o transformou em uma sensação jornalística. Ele estava no topo do mundo. Porém, esse suposto devorador de pecados era só um maluco fingindo ser o criminoso, algo que foi revelado quando o Homem-Aranha capturou o verdadeiro serial killer. Brock então perde tudo. Ele é demitido do Globo Diário, se torna uma piada e um pária que não é contratado por nenhum jornal, seu casamento com Annie Vane entra em colapso e ela pede o divórcio, e ele vai morar em um apartamento minúsculo no Bronx, onde passa seus dias malhando e alimentando seu ódio pelo Homem-Aranha. O ódio de Brock o faz pensar em tirar a própria vida, mas sendo muito católico, ele decide ir à igreja pedir perdão a Deus pelos pensamentos suicidas, e pelo ódio incontrolável que não consegue parar de sentir. É nesse momento que o simbionte, que ainda estava escondido na igreja, sente o ódio de Brock pelo Homem-Aranha e se junta a ele, tornando-se então Venom. 6. Seu nome. A tradução literal de Venom significa algo como peçonhento. Animais peçonhentos são aqueles capazes de injetar veneno em suas presas. Ed Brock escolheu esse nome porque viu o Homem-Aranha como a pessoa que envenenou sua vida. A alcunha, no entanto, acabou sendo adotada pelo próprio simbionte, que manteve seu nome mesmo com outros hospedeiros. 7. Hospedeiros.
Venom já teve diversos hospedeiros ao longo dos anos. Seu primeiro foi Peter Parker, o Homem-Aranha. Seguido por Ed Brock, Ângelo Fortunato e Mac Gargan. Até mesmo a Miss Marvel e Hulk Vermelho já serviram como hospedeiros para o simbionte alienígena, assim como Envein, ex-namorada de Ed Brock. Outros incluem Patricia Robertson, Spider-Girl, Harry Osborn, Cronstone, Deadpool, Justiceiro, Wolverine, Thor, Galactus, Raio Negro, Capitão América e Groot. O hospedeiro atual é Flash Thompson. 8. Carnificina. Venom teve vários confrontos com o Homem-Aranha, e em um desses o simbionte foi separado de Ed Brock, que acabou dividindo uma cela na prisão com Cletus Kasady, um psicótico serial killer. Como vocês devem imaginar, não demorou muito para o simbionte invadir a prisão e libertar Brock, mas sem querer ele deixou para trás uma pequena parte de si, um filho. Para quem não sabe, os simbiontes se reproduzem assexuadamente, e Venom acabou deixando seu filhotinho ali. A sementinha acabou entrando na corrente sanguínea de Cletus Kasady através de um ferimento, transformando-o então no mortal Carnificina. Ele escapa da prisão e começa uma nova série de assassinatos, escrevendo o nome Carnificina nas paredes com sangue. Obviamente, não demorou para ele dar de cara com o Homem-Aranha, mas o Cabeça de Teia provou não ser páreo para o novo inimigo. Sem opções, o Aranha acaba fazendo uma trégua com Venom, já que agora os dois possuem um inimigo em comum. Por fim, Carnificina é derrotado com uma arma sônica, pois a maior fraqueza dos simbiontes são as altas frequências. 9. Outros simbiontes. Além do Carnificina, Venom teve outros filhos ao longo dos anos. Tudo começa quando uma organização governamental conhecida como Fundação Vida consegue capturar Venom e o leva para um laboratório secreto no deserto da Califórnia. Lá Venom é forçado a criar 5 sementes, que são incubadas dando origem a 5 novos simbiontes, seus novos filhos. São eles, Motim, Açoitador, Fago, Grito e Agonia. Cada um desses simbiontes foram então atribuídos a 5 agentes de segurança da Fundação, sendo policiais, soldados ou mesmo mercenários, e suas personalidades tiveram grande influência no comportamento e nas formas que assumiram. Os 5 simbiontes, sob o comando da Fundação Vida, foram inimigos do Homem-Aranha, Aranha Escarlate, e do próprio Venom, e após vários combates, eles foram derrotados e levados para a Balsa, a prisão para supervilões. Porém, essas 5 criaturas ainda se uniriam em um único ser, conhecido como híbrido. 10. Originalmente Venom seria uma mulher. Originalmente, o escritor David Michelini queria que Venom fosse uma mulher. A ideia original era que Venom seria uma mulher grávida, cujo marido foi morto quando um motorista de táxi o atropelou, depois de ser distraído pelo Homem-Aranha. Ela então perderia o bebê, após entrar em trabalho de parto naquele momento. Esta é obviamente uma história muito mais trágica do que a de Ed Brock, mas o motivo da mudança não foi por ela ser trágica demais para seu público-alvo. Na verdade, a razão por trás do abandono dessa história foi muito mais bizarra. O então editor da Marvel Comics, Jim Salicrup, considerou que uma mulher não seria um adversário interessante para o Homem-Aranha, e então pediu que Michelini transformasse Venom em um homem. Assim surgiu Ed Brock. Mas claro, isso não impediu uma mulher Venom no fim das contas, quando a ex-esposa de Brock, Anne Vein, acabou se tornando hospedeira do simbionte em algumas ocasiões. 11. O Anti-Venom. Afastado do simbionte, Ed procurou colocar sua vida de volta nos trilhos, e foi finalmente absolvido de seus crimes por meio de um excelente advogado, um tal de Matt Murdock, que vocês devem conhecer. Ainda sofrendo com seu câncer, Ed começou a trabalhar como voluntário no projeto Festa, do filantropo Martin Lee, alter ego do supervilão Senhor Negativo. Lee então usou seus poderes para curar o câncer de Ed, embora no processo ele tenha acidentalmente infundido os restos do simbionte na corrente sanguínea de Ed com seu próprio poder. Então Mac Gargan bateu na porta. Sentindo que o traje preferia Brock a ele, Gargan tentou matar Ed, mas o traje queria na verdade um reencontro com seu antigo hospedeiro. No entanto, o corpo de Brock rejeita o parasita, criando uma nova forma simbiótica branca, capaz de destruir simbiontes. Acontece que os glóbulos brancos de Ed, fundidos com os restos do simbionte deixados em sua corrente sanguínea, criaram uma espécie de vacina contra simbiontes, o Anti-Venom. 12. Agente Venom. O simbionte alienígena foi apreendido pelo governo americano e utilizado no projeto Renascer 2.0.
Entretanto, era preciso um bravo soldado para controlar o simbionte e realizar as missões. Flash Thompson foi o escolhido, devido aos seus atos como um herói de guerra que havia perdido as pernas. Thompson então se tornou o agente Venom, mas só poderia atuar em missões especiais, e utilizava uma droga para controlar o simbionte. Após o fechamento do programa, o agente Venom provou seu valor e foi convidado pelo Capitão América para integrar os Vingadores Secretos. Mais tarde, ele passou a atuar em missões ao lado dos Guardiões da Galáxia. 13. Ultimate Venom. No universo Ultimate, Venom é fruto de um experimento científico, desenvolvido pelos cientistas Parker e Brock, pais de Peter e Ed. Chamado de O Traje, esse experimento tinha como intuito vestir um paciente e acabar com todas as suas imperfeições em níveis moleculares, curando até mesmo doenças como o câncer. Infelizmente, o projeto não deu certo, e o traje acabou se tornando um parasita, que possuiu e dominou Ed Brock Jr. Separamos esses dois vídeos para você assistir agora, tenho certeza que vai gostar. E você, conhecia alguma dessas curiosidades? Deixe nos comentários e se inscreva no canal para mais vídeos como este.